Oi, gente, como é que vocês? Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Vamos se sentar aqui para fazer parte da roda. Quem está aí na escada, quem está aí encostada na parede, tem cadeira, tá, queridas? A gente pode se sentar para ficar mais juntinho. Vamos se acomodando, beleza? A gente vai começar a nossa roda, tudo bem? A nossa roda de conversa para a abertura da nossa residência mesmo. Essa residência que vai ficar um mês aqui na Alfredo Volpi, né? Então, a roda de conversa é um momento de educação, é um momento de passar um pouquinho das vivências, de compartilhar um pouquinho das bagagens. Então, esse é um momento que a gente tem para a gente trocar uma ideia mesmo. A gente está aqui em Itaquera, então é trocar uma ideia. Tudo bem? Para quem não conhece, a gente é a House of Mutats. A gente nasceu em julho de 2018, house criada pelas mothers Tina Mutats e Bonnie Mutats, que está ali, colocando no stories, talvez. Ali, ó. Foi criada por elas na intenção de dar espaço e ver as potencialidades desses corpos, dessas pessoas que têm a chama Mutats, né, que é como a gente gosta de chamar. Já foi apresentada, mas eu sou Pelvis Mutats, vou estar aqui com vocês essa tarde, mediando essa roda, para a gente conversar um pouquinho sobre a cultura Balboon e sobre a cultura Balboon na quebrada, tudo bem? Essa é a ideia, é discutir o Vogue, é discutir a cultura Balboon na quebrada, na ideia de descentralização da cultura, né? De tirar a cultura do centro, porque a cultura não é do centro, a cultura é da periferia, né? Então a gente está levando de volta para a periferia, tudo bem? Também na ideia de trabalhar a Zona Leste, né? A gente focou nesse princípio, nesse primeiro ano como a gente tem de house, a gente focou em trabalhar a Zona Leste. A gente fez a nossa primeira ball, que deu o resultado da exposição que vocês viram ali fora, né? A nossa primeira ball, a Ball da Laje, com temas Mil Grau, que foi na ocupação Elza Soares, ali em São Mateus, tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro trabalho da House of Mutats. A nossa primeira ball foi em São Mateus, né? Abraçados pela ocupação Elza Soares. Em seguida também, esse ano, a gente fez uma ação que foi um cinema lá em Ermelino Matarazzo, e uma outra ocupação também, na ocupação cultural Mateus Santos, onde a gente fez exibição do documentário Paris is Burning e da série Pose, e também teve uma hora de conversa. Então, para mostrar que a gente está trabalhando ali na Zona Leste. E agora, agradecer o convite do Alfredo Volpi, né, por estar aqui, né, nesse espaço, e a gente poder conversar um pouquinho. Já me alonguei demais falando. Aqui eu vou dar uma apresentadinha prévia dos convidados, tudo bem? Eu vou apresentar previamente, mas eu prefiro que eles falem, né, deles mesmos. Mas aqui à esquerda do pai, aqui temos a Acre Avalanche, mother, pioneira da cena kick aqui no Brasil e aqui em São Paulo. Vamos dar uma né? Vou passar o microfone depois para cada um, para eles falarem um pouquinho das suas trajetórias. Aqui à minha direita tem o Felipe Couto, artista, performer, aqui da Zona Sul. Celeste, tem passabilidade sua, né, gata? Porque a gata vive lá. Então, vou passar. Tem alguma Acre, não tem? Acho que seria bom. Para a Acre, eu falar um pouquinho da trajetória dela, da cena boa, e depois em seguida a Felipe. Tudo bem? Olá, tudo bem? Oi. Meu nome é Akira, Luna Akira, mas na Ball eu sou conhecido como Akira. Eu comecei a aprofundar mesmo
na comunidade em 2015, e aí desde então eu comecei a ter os meus estudos, me assumi como mulher trans dentro da cena também. Em 2017 eu criei a primeira casa do estado de São Paulo, a primeira KIC, né, que o Brasil é a maior parte de KIC House, então a gente não representa muitas casas de fora, a gente representa todas as casas do Brasil. Então em 2017 eu criei a Valance, e acho que faz um ano passado eu criei o Vogue for Life, que é um projeto que leva de uma forma mais acessível ao ballroom as discussões que a gente traz para essa comunidade também, e por um valor mais acessível para todo mundo. Então eu estou com esse projeto e atualmente eu estou moldando ele para as professoras e para os professores serem pessoas trans. Então sempre a gente está tendo um convidado que seja uma pessoa trans, para estar dando voz para essa galera que não consegue estar tendo tanta oportunidade de trabalho, até porque eu comecei a entrar no mercado de trabalho como pessoa trans a partir do momento que eu comecei a entrar na ballroom. Eu não tinha uma oportunidade realmente de trabalho, só comecei a ter mesmo depois que eu comecei a me empoderar desse movimento e estar colocando isso para frente. Então, para algumas pessoas é só uma dança, para algumas pessoas é só um shade, uma troca de farpa, mas para algumas realmente é um motivo de sobrevivência. É dar um agente de sustento, assim como está acontecendo de BH. Então acho que um resumo é isso. Obrigado, Afra. Felipe? Boa tarde, quero agradecer a Mutatis pela existência, né? É legal pensar que um pouco mais de um ano já está fazendo tudo isso, as contribuições para a comunidade, e muito feliz por estar aqui em Roda, nesse espaço, né, na Zona Leste, na Casa Afra do Golpe, oficina Afra do Golpe. Minha relação com a Ballroom começa em 2015, 2016, como uma ideia de cultura, né? Eu cresci dentro da cultura hip hop, né? Me formei como artista inserido dentro da cultura desde 2009, e em 2013, 2014 eu tinha conhecido o Vogue como linguagem de dança, né? Mas não tinha tido a noção do que estava em volta, né? Essa cultura que envolvia o Vogue, e meu aprofundamento foi através do contato com o Félix, né? Minha conexão com o Félix, várias trocas, várias problematizações, e acho que quando eu entrei de fato na cultura foi em 2016, através da residência Explode, que também foi na Zona Leste, na Vila Nova York. Foi quando eu me aproximei da Acre, de várias outras pessoas da comunidade, e foi também onde eu assumi minha soropositividade, basicamente, né? Foi no mesmo ano, 2016. Eu vivo com HIV desde 99 eu comecei a dançar. Em 2009 eu recebi o exame positivo para o HIV. Em 2016 eu criei uma performance chamada Sangue, né, que foi como um manifesto de trazer essa discussão, me apropriar dessa identidade soropositiva. E no mesmo ano eu me envolvi de fato com a cultura ballroom, que sempre foi uma plataforma que me alimentou e que me deu a possibilidade de trocar e entender também. Então, sempre trago essa importância da cultura ballroom nas movimentações, né, nas construções de estratégias de fortalecimento de pessoas soropositivas, construções de políticas públicas, e aí entendendo como meu papel, né, de mediador. Eu hoje trabalho como produtor cultural também, então eu tenho esse papel aí, nesse lugar de mediador, sempre trazendo essas questões de políticas públicas para trocar dentro, e é isso, vamos trocar ideia. Agora que a gente já está mais íntimo, vocês já conheceram eles, a gente vai dar início ao tema da nossa roda, que é o Ballroom da Quebrada. Eu trouxe algumas perguntas, então tem umas 6 perguntinhas gerais, mas aí a qualquer momento levanta a mão se tiver alguma dúvida dentro da questão em si. Vocês levantem a mão, eu passo a palavra, pergunta pode ser direcionada, pode ser uma pergunta aberta, então é isso aí, a gente vai seguindo. E no final, se ficar alguma dúvida ou se ficar mais alguma questão, a gente pode levantar de novo
e depois vocês também podem conversar entre si, conversar com eles em específico depois, tudo bem? Eu vou dar início à primeira pergunta, que talvez seja uma pergunta que a gente que vive, a gente sabe, mas talvez a gente não consegue passar o que é necessariamente. Eu queria saber de vocês o que é cultura ballroom. Ela sempre joga. A gente desliga o microfone. A gente desliga o microfone e ainda me taca a bomba. Eu queria falar, uns 2 meses atrás a gente participou de um programa de rádio, que a gente é vintage. Fizeram a mesma pergunta, eu fiz a mesma coisa. Vai, Era a contribuição dos dois para essa pergunta. Eu vou falar. Bom, vamos lá. Acho que a forma mais simples de definir é uma rede de contatos. Que a gente começa a definir a partir do momento que a gente entra nesse momento. Então, eu costumo fazer uma metáfora. Vamos imaginar que esse círculo todo ele é a comunidade LGBT. Dentro dessa comunidade LGBT, a gente tem a comunidade LGBT preta, que é grande, mas é muitas vezes visibilizada. Então, aí agora a gente imagina esse quadradinho aqui, é a comunidade ballroom. É onde essa galera preta, essa galera da periferia consegue se encontrar e discutir as suas problemáticas, discutir as suas necessidades. Então, isso seria a ballroom, é uma rede de contatos. Porque aquelas poucas pessoas que estão ali, elas vão ouvir sobre aquelas discussões e vão levar para fora. Então, ela vai aumentar para esse grupo de pessoas. E esse grupo vai levar para as pessoas lá fora, que são as que atacam a gente muitas vezes. Então, por exemplo, mesmo que você esteja aqui, você não acompanhe uma bola, você não esteja, você se torna um polo a partir do momento que você entende. Então, você passa a fazer parte dessa rede de contato, você passa a querer ter interesse de conhecer um pouco mais. Então, resumidamente, a bola não é isso. Então, mais uma coisa que causa muita discussão, muita briga dentro desse quadradinho aqui, é que a ballroom ela se adapta de acordo com a sua vida. Então tem pessoas que simplesmente estão ali porque querem dançar, tem pessoas que estão ali porque é a forma de sobreviver, tem pessoas que estão ali dentro porque é o momento de esquecer os seus problemas de verdade. Então é uma subcultura que consegue estar abraçando todo mundo de certa forma, porque ela se molda de acordo com a sua realidade. Então você vai ter pessoas que só estão ali pela dança, tem pessoas ali que estão por N motivos. Então, a ballroom para mim, resumidamente, é isso, é uma rede de contatos que agrega várias pessoas e tem, cada um é um polo que vai passando esse conhecimento para fora. Porque é muito mais fácil você conseguir conversar com aquelas pessoas, porque é uma realidade mais parecida, do que você conseguir conversar com esse monte de pessoas que são realidades, muitas vezes, fora do comum. Tipo, eu estava num bate-papo com a Flip, assim, tava não, né? Eu passei lá para dar um oizinho, um finzinho, cheguei lá, né? E aí uma bicha branca, com certeza de classe média alta, falando sobre os privilégios dela. Eu sei que eu tenho um amigo privilegiado, aí não sei o que vai, para. Aí depois a ministério falou assim, mas aquela bicha ficou esfregando privilégio na nossa cara, né? Como que a gente mora na periferia, nós que moramos na periferia, né? Seja, enfim, quem for, vamos identificar com um discurso desse. Então, não é. Então, é outra caixinha. Então, por isso que eu falo que é muito mais fácil a gente discutir sobre positividade, sobre pessoas trans, parará, naquele meio, porque aquelas pessoas vão conseguir passar para os outros meios. Porque naquele meio a gente pode ter um ou dois que tem uma condição de vida um pouco melhor do que as outras. Então, é a obrigação dela levar para as outras. É a obrigação dela, ela deve levar. E se ela não levar, a gente pode cobrar, porque ela está se apropriando de uma coisa que é nossa. Então, resumidamente, o ballroom é uma rede de contatos dentro da comunidade LGBT. Para mim. Acho que também é importante destacar figuras como a Akira, como a Tina, como outras mães, né? Que é uma organização comunitária criada a partir dessas figuras da família, né? Então, que surge pela necessidade de acolhimentos, né? Frente ao abandono familiar de muitas LGBTs, muitas pessoas positivas na época, frente ao encarceramento em massa, frente à crise das drogas. Então, existia um abandono dessas pessoas, e a Crystal Labeja, né, que fazia parte do movimento dos concursos drag,
decide, né, que não participar mais daqueles espaços e criar uma outra estrutura organizacional que foi a cultura ballroom, né, com a figura de pai, mãe, filhas. Então tem essa rede de cuidado, que é uma coisa que é muito forte, acho que é o que nos traz muito para isso, né? Então, a gente está em roda, tem alguém para conversar, tem alguém para aconselhar, né? Então acho que até, né, as pessoas mais velhas se sentir útil, né, de devolver. Eu aprendi lá fora, como eu trago para cá. Então essa ideia das houses, das casas, é uma forte característica da cultura ballroom também. Legal. Não, eu estava só falando. Legal. Uma pergunta. Então, eu sei que vocês comentaram assim, sobre a cultura. Então, a cultura ballroom não é bagunça, ela tem umas estruturas, né? Eu queria que vocês passassem um pouquinho de quais são essas estruturas que tem na comunidade ballroom, né? Explicar de certa forma, assim. Vamos lá, as estruturas. Tá, a gente sabe que é uma subcultura dentro de uma outra cultura. Tá, a gente tem a cultura LGBT, aí dentro dessa cultura LGBT a gente tem a comunidade LGBT negra, que elas criaram a ballroom. Tá. Inicialmente essa comunidade ela foi criada para estar suprindo certas demandas, certo? Então a gente vamos imaginar pessoas sendo expulsas de casa por ser pessoas trans, por ser soro positiva e as outras coisas que a gente está habituado já, e não ter para onde ir. Então começam a se criar casas, realmente casas. Então realmente, eu me identifico com você, então eu vou te chamar para minha casa. Então naquela época você ia realmente para a casa da pessoa. Você realmente estava dentro da casa da pessoa e ela tomava conta de você. Então, a gente tem estrutura realmente como uma casa, que é a mãe, pode ser duas mães, pode ser dois pais, enfim. Antigamente era a mãe, o pai, ou era a mãe solteira, ou o pai, enfim. Depende de como você se identifique, de como você queira se portar. Então, temos todas essas variedades e dentro dessas casas a gente tem as ramificações, a gente tem as pessoas que vão auxiliando a casa. Vamos imaginar a estrutura, como deve ser uma estrutura normal. Né? Vamos imaginar a famosa estrutura da família tradicional brasileira. O pai, a mãe, aí tem os filhos, aí sempre tem mais velho que toma conta de todo mundo. Então a gente costuma dizer, né? A gente tem o pai e a mãe, duas mães, os dois pais, ou só uma mãe, ou só um pai. Temos geralmente os princes, que são os responsáveis, os segundos responsáveis, quando não está ali. E esses, por exemplo, eu sou mãe de uma casa, eu tenho um prince. Daqui a uns 30 anos eu quero me aposentar, chega, não quero mais dor de cabeça, porque ele me dá muita dor de cabeça, não quero mais. Então, esse que é o meu príncipe, ele pode vir a se tornar a mãe, ou o pai da casa. Porque eu estive treinando ele para isso. Porque realmente é uma estrutura de casa. Algumas semanas atrás eu tive que lidar com alguns filhos que foram expulsos de casa, um por ser espancado, o outra foi espancada por, enfim. Então, por N motivos. Então, realmente é uma estrutura de casa. A galera ainda vê como uma brincadeira, mas não, a brincadeira fica séria no momento. Então, em algum momento você tem que realmente estar ali, porque aquela pessoa vai começar a te ver como uma figura na vida dela. Porque às vezes ela não tem aquilo em casa e ela começa a ver em você. Então, é realmente a estrutura de uma casa. E aí varia de acordo com o que você com o que você vê como família. É uma casa física e recebe algum incentivo? Como que ela se sustenta? Não é uma casa física, é uma casa de acolhimento. Então, por exemplo, temos a Mutati. A Tina e a Bonnie são mãe da House of Mutati. São as filhas. Cada um tem a sua vida, mas elas se encontram em algum momento. Mas pode sim ocorrer de ter. Eu já cheguei a acolher filhos meus em casa porque eles foram expulsos e não tinham para onde ir. Então pode acontecer. E hoje, se acontece essa expulsão, essas pessoas têm para onde ir? Ou a gente vai atrás de ONGs para ter auxílio, por exemplo, casar lugares que possam acolher, ou então a gente leva para nossa casa. Porque foi fechada uma, né? Ou não? Desativada. Foi desativada uma recentemente? Ou não? Não, tinha outra. Era no aparelho da prefeitura mesmo. Foi desativada recentemente. Eu li isso faz pouco. Acho que era no Bom Retiro. Mas é que inicialmente existia de fato nos Estados Unidos
pessoas trans que alugavam o espaço, ou até invadiam, e aí traziam essas pessoas para casa física, né? Mas aí esse termo de house foi figurativo também, né? No sentido de acolhimento. Então, são grupos. E aí é um pouco diferente dos centros de acolhimento LGBT. Sim, os centros de acolhimento eles são entidades que estão ali. Aqui não somos entidade. Nós somos organização. Somos pessoas que nos damos, que encontramos outras que têm o mesmo intuito que nós e juntamos. Quando alguém chega a ter um problema, a gente chega a auxiliar, por exemplo, vou falar da minha casa. Teve um filho meu que ele chegou a ser expulso de casa espancado. Eu acolhi ele durante um tempo em casa até ele conseguir um lugar para ele ficar. Eu estive um tempo sem lugar para ficar. O filho meu me acolheu na casa dele. Eu fiquei um tempo aqui em São Paulo sem ter lugar para ficar. Os atos comunitários me acolheram na casa dele. Então, mais ou menos isso. A gente vai se ajudando. Porque ainda assim, aquelas pessoas ali, como eu disse, dentro da Ballroom, algumas pessoas têm alguns privilégios mais do que outras. Então, essas pessoas acabam usando os privilégios dela para estar auxiliando essas pessoas que não têm tanto privilégio. Então, acaba sendo uma ajuda mútua, mas de pessoa para pessoa. Então, são pessoas físicas, não chega a ser uma ONG. Então, são pessoas ajudando pessoas. Mais ou menos isso. Mais alguma dúvida sobre esse tema, gente? Posso passar? Posso dar uma passada no tema? Acho que já... Posso falar da Ball, de fato? Pode falar da Ball. Vem falar da estrutura, né? Uma das fortes características que difere de todos os movimentos é a questão artística, né? Então é um movimento artístico, né, por libertação, que traz a questão do gênero como performance. Então os bailes nascem como encontro dessas houses, desses grupos. Então o baile era esse momento que todas as famílias se encontravam. Existiam os concursos, que são as categorias, né, que no decorrer dos anos até hoje vão se criando categorias para cada identidade performar. Então tem a categoria de desfile, tem o runway, tem a categoria face, aí tem as categorias de Vogue, né, surge a dança Vogue dentro dessa cultura, e o Vogue é como fala? Essa coisa que chama a atenção de tudo, né, que transformou a indústria musical também, que a Madonna se apropria e gera um movimento dentro da cultura também. Mas ali na Ball é onde todo mundo se encontra e vai performar a partir das suas linguagens artísticas. Seja você designer, seja você maquiadora, seja você dançarina ou drag, o que seja. Então tem essa característica artística e performática dentro da cultura que é muito forte. Que traz também essa potência. Sim, eu costumo dividir em dois tipos. A dança a gente chama de Vogue, então o que seria dançado é o Vogue. E as categorias de estéticas, que são desfile, rosto, roupa, enfim. Então eu costumo dividir dessas duas formas, a estética e a dança. E vale ressaltar também sobre as casas, que antigamente a gente chamava de CRIO, grupo, casa ou gangue. Porque a galera naquela época realmente tinha necessidade de roubar para sobreviver. Então realmente era uma questão de sobrevivência. Então surgiu alguma coisa para sobreviver realmente. Então ainda até hoje a gente ainda tem algumas movimentações por necessidade, porque a gente sabe que a gente precisa viver. Algumas pessoas têm a possibilidade de viver e outras de sobreviver. Tem diferença desses dois termos. Umas sobrevivem, as outras vivem. Eu costumo dizer muito isso. Então entender a diferença das duas também é muito importante. Gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais também sobre cada categoria, na nossa exposição a gente mostra uma estrutura de ball, né? Então na nossa exposição tem ali separada por categorias, algumas fotos e alguns textos explicando o que seria cada categoria. O runway que a gente traduziu na Ball na Laje para passarela, tem um textinho lá, se você quiser ver, tá lá. Nada melhor do que a gente referenciar. Então temos uma exposição aqui do lado para mostrar a estrutura da Ball, tudo bem? E dia 26, né, tem Ball, então quem quiser saber, cola, né? Falou o nome aí. Ai não, vou deixar para anunciar mais no final, cara. Vou deixar para anunciar no final. A gente falou um pouquinho da estrutura de Ball, e a gente falou um pouquinho sobre a estrutura da Ballroom.
E dentro da Ballroom a gente tem a Mainstream e as Kikis. Queria que vocês falassem um pouquinho e mostrassem as suas diferenças e por que Main e por que Kiki. Tudo bem? Vamos lá? Se complementa. Hoje eu vim pra salvar a Flick. Sempre está salvando. Vamos lá. A gente temos duas cenas principais dentro do que chamamos de Ballroom. Temos a cena Mainstream e a cena Kiki. Vamos lá. Vamos imaginar que naquela época começaram a surgir as casas, certo? Então, em um certo momento, elas começaram a conseguir uma visibilidade. Quem acompanha a Pose consegue entender um pouco melhor essa informação, porque ela mostra de uma forma muito bacana como isso se desenvolve. Começa a ter uma visibilidade, porque vamos pensar assim, tudo que começa a chegar no povo começa a dar dinheiro. Tudo que começa a realmente ganhar visibilidade começa a gerar dinheiro. Então tem uma necessidade de você começar a dar arrumar uma forma de você ter aquilo sob controle, de você manter aquilo naquela comunidade. Então, se aquelas primeiras casas são consideradas as casas mainstream, que são as primeiras que surgiram. Por exemplo, a La Beige foi a primeira, temos a Extravaganza, temos a Ebony, temos várias outras casas que são as, digamos, as pioneiras dessa cultura toda que surgiu em Nova York, tá? Então, temos esse processo. Então, desde do momento de surgimento até começar a ter aquele boom que todo mundo conhecer, que ninguém conhece, é graças a alguém, é graças a alguma coisa. Então, a gente chama isso de cena mainstream. Porém, a cena mainstream, ela move muito dinheiro. Ela move muito, as pessoas muito financeiramente. E a gente sabe que quando a gente coloca dinheiro, dá treta. Você tem uma amiga que te empresta dinheiro, você não tem dinheiro para devolver, naquele momento começa a gerar treta. Então, começa a gerar treta. Depende da amiga. Depende da amiga. Se for minha amiga, paga, eu preciso pagar meu amor. Brincadeira. Mas a gente sabe que dinheiro sempre dá problema. A gente vive num mundo capitalista. Então começa a gerar problema. Então começa a ter muitas brigas na cena mainstream. Então sempre tem necessidade de ter encontros menores com discussões realmente da atualidade, porque, vamos dizer assim, uma coisa que surgiu na década de 60, as discussões já mudaram. Muito. Então, vamos dizer assim, que é uma coisa bem conservadora, então já mudou muito a discussão. Então, tem necessidade de ter esses momentos. E aí eles começaram a criar a cena Kiki, que veio do encontro de pessoas para discutirem sobre positividade e para falar sobre momentos ali de diversão. Então, a gente costuma dizer que a cena Kiki ela é uma coisa mais legal, uma coisa mais suave, é um treinamento, é uma coisa mais tranquila, certo? Então, cena mainstream é aquilo que está no mainstream, é aquilo que está em evidência. Então, são as casas mais antigas, as originais mesmo, que deram a origem a essa cultura que a gente conhece. E elas, basicamente, são de Nova York, são reconhecidas lá, certo? Então, temos as cenas Kikis, temos a cena Kiki, que são as cenas menores, porque atualmente ela está bem maior do que a cena mainstream. Então elas são a cena Kiki, que para eles é uma coisa divertida, para eles é uma coisa legal, mas chega aqui no Brasil a coisa fica séria, porque a cena Kiki é bem maior do que a cena mainstream, e é onde a gente coloca as discussões a sério, porque a América Latina, vou falar o Brasil, e a gente come o Brasil. O Brasil é o país onde a cena Kiki é maior do que a cena mainstream, diferente da Europa. A Europa, a cena mainstream, ou seja, o que gera dinheiro, é muito maior do que a cena Kiki, que é onde a gente discute mais sobre essas informações. Então, para nós, quando eles chegam e falam que é apenas diversão, apenas brincadeira, a gente faz assim. Como assim? Porque a gente vive outra história, a gente vive outra coisa. Tanto que aqui a discussão sobre pessoas não binárias está muito à frente do que lá fora. Lá fora eles ainda não tem nem categoria para pessoas não binárias, que a gente já está colocando. Então já tem uma diferença muito grande.
Então, pra gente ver como tem essa diferença. Eu falo pra caralho, né, gente? Maravilhoso. Mas enfim. Sim, então o que acontece? A galera lá de fora. Agora eu falei, a galera lá de fora, o que acontece? Lembra que eu falei sobre a questão de gerar dinheiro? Tem que gerar dinheiro, enfim, a forma de sobrevivência. O que acontece? Lá fora, eles começaram a ver um grande potencial no Brasil, eles começaram a apadrinhar. Então, da mesma forma que tinha apadrinhado o Metatis, que é uma cena aqui, que a cena mainstream está apadrinhando. Por exemplo, a gente tem um Zion aqui, e a gente tem um Oeste aqui. Chegou! Não vi ela chegando! Chegou bem quietinha. Né? Temos duas Zion. Falou Zion, ela brotou. Temos duas Zions, que são mainstream. Temos uma Oeste aqui, que também é uma cena mainstream. E aí a gente tem Black Velvet, a gente tem Mutatis, mais kicks aqui. Você. Achei melhor perguntar. Então acredito que temos do. Só toca em casa, né, gata? Sim, então, tem a minha, eu falei, tem a minha, tem a Mutatis e tem a Black Velvet. Aí tem os 007s aqui, que são os nossos infiltrados aqui, né? Mas... Então, precisa ter uma estrutura. A única casa que tem a estrutura realmente formada é a Zion, porque ela tem a mãe, o pai e os príncipes da casa. A gente tem, por exemplo, a Redmond, mas a Makara e o Luke, eles são princes, eles não chegam a ser pai. Então ainda não tem toda essa estrutura, como a gente imaginaria. Então, por exemplo, o Lucas sim tem completo mesmo a Zion por questão disso, porque o Pony veio e falou assim, você é pai, você é mãe, toma conta, é isso. Isso é incomum, né? Muito difícil as houses de Nova York, nos Estados Unidos, eleger um pai e uma mãe em outro espaço, né? Então, em outro país. Então, isso foi incomum quando o Pony veio para o Brasil em 2016, que participou da Residência Explode, ao final teve a Ball Attack, e ele elegeu a Kona e o Félix como mãe e pai da Zion, e aí foram chegando as filhas, né, que são várias, e aí isso foi diferente, né? Então teve uma relação local e de proximidade com pai e mãe, que é diferente de algumas outras houses. Eu queria falar também essa conexão da cultura ballroom, muito junto com a saúde pública, né, que ela surge no mesmo período da epidemia da AIDS, e ONGs e a indústria farmacêutica reconhecem e entendem a linguagem produzida por essas pessoas como uma ferramenta de diálogo comunitário. Então, a partir daí, hoje, né, quando a gente vai ver a lista de patrocinadores de todas as balls, é a indústria farmacêutica e ONG que vai patrocinar, que vai financiar essa cultura. Então, a maior ball que temos, que é a Latex Ball, é organizada pela GMHC, que é a primeira ONG dedicada a HIV/AIDS, que é uma derivação do ACT UP. E né, isso rola muito dinheiro, né? A indústria farmacêutica é uma das indústrias mais ricas do mundo. E a partir daí, né, da mainstream, foram criando ações comunitárias. Então, dessas ações vai surgir a Cena Kick, que junta os jovens para dar formação, para fazer testagem, para fazer acolhimento, as pessoas trans para fazer harmonização, e aí entende a cultura ball, o Vogue, como uma maneira de atrair essas pessoas, e atrair para essas discussões, né? Então é bem específica. Quando a gente chega nas balls, eu tive a oportunidade de ir para Nova York com o Félix, com o intercâmbio. Então a gente tem essa outra noção, né? Que a gente chega na ball, tem vários stands de várias organizações. Uma organização para mulheres trans latinas, uma organização para homens trans, né? Tem uma coisa muito específica lá. Então essas ONGs lá é muito presente e é o que sempre moveu muito. Então aqui no Brasil a gente tem uma outra realidade, que a gente está mais com outros. Na verdade a gente não tem financiamento, né? Real. É uma raça. Mas eu já. O bate-papo tá legal, mas vamos jogar as bombas agora? Bora! Porque é engraçado.
né, com a pergunta que ele fez e com o que você falou, que o Boni fez e tudo mais, jogou assim. Mas é engraçado porque, por exemplo, assim, aqui na América Latina, o pessoal não coloca mãe, não coloca pai responsável por casa mainstream, mas chega na Europa eles colocam. Ou seja, o europeu tem dinheiro, então eles podem levar a gente para lá. Sim. Ou seja, eles podem bancar a nossa ida. Então vamos apadrinhar eles, colocar uma mãe e um pai, porque eles podem levar a gente para lá. O Brasil não pode. Pelo menos eu penso assim que eles devem pensar, né? Porque aqui eles não colocam. Já faz um tempo, já faz 5 anos já que a gente tem as estruturas aqui e tudo mais. E aí é uma coisa engraçada, porque a gente volta na colonização, os europeus estão colonizando o Brasil de novo, porque quem está apadrinhando o brasileiro para ser de cena da Ballroom não são os nova-iorquinos, não são os norte-americanos, são os europeus. Brancos, às vezes. Não, brancos, né? Porque até os pretos de lá são brancos, né? Vamos ser sinceros. Porque da última vez que eu tive contato com o povo de lá, porra. Mas vai me dar com a próxima pergunta, que é de centralização. É que nós, né, Sul, Brasil é a periferia do mundo, né? Sim, então tipo, é engraçado porque quando eles chegam no Brasil, a primeira coisa que eles querem saber é das nossas praias. Eles querem saber das praias e eles querem saber da favela. Tanto que um dos que estiveram, enfim, os europeus que estiveram comigo um tempo, né? A primeira coisa que eles perguntaram quando chegaram na minha cidade é: vocês têm favela? Ah, é? Então, gente. Não, amiga. Na Europa não é a mesma descrição. Não são LGBTs, negros, nada a ver com aqui. Mas é o mesmo ballroom. Isso, é a mesma ballroom. Só que lá eles se apropriam da dança. Eles não têm discussões. Essa aqui pode falar melhor que ela foi lá. Porque essa daqui, uma semana eu estava conversando com ela, na outra ela estava na Europa. Então ela pode falar melhor. Mas tipo, lá eles não têm discussões sobre o que, por exemplo, não tem discussões sobre o que a gente está falando aqui hoje. Sobre a identidade, sobre acolher, etc. Não tem, porque eles não precisam. O que eles precisam é, eles só pagam. Mas não é político porque eles também não estão pensando em pessoas latinas, pessoas Exato. negras. Eles têm uma grande dificuldade de fazer recortes, né? Eu estava conversando sobre essa cena de Paris, né? Eu encontrei a Sandra Labeija. Vai que não. Ninja, Vai que a desculpa. bomba é sua agora, tá? Nossa, vou ter que me expor. Se expõe agora. Ela é ninja. Olha, tá gravando. Vai pro YouTube. Eu tive o privilégio de encontrar a Sandra Ninja lá em Paris, e aí eu trouxe essas questões, né? Como que é a cena em outras cidades da França, como é a cena em outros países. Eu fui numa ball lá. Tem uma em Paris, né? Porque Paris é muito negra, né? Por mais que a gente não veja alguns filmes, mas quando você está lá e vê algumas imagens, é muito negra. Então, tanto o hip hop quanto a ballroom ainda é muito negra, em Paris. E ela fala assim, se não existe tem mais comunidade preto em negra... Paris na ballroom do que aqui no Brasil, mas os pretos lá são brancos. Aí tem uma coisa de classe, né? É como fazer todas as intersecções de classe. E realmente essa questão da saúde pública não tem, é uma coisa da beleza mesmo. Então as balls acontecem em palácio, acontecem em lugares super chique, uns salões de chá incríveis. Mas você sai, a Holanda também tem uma comunidade negra forte, logo tem uma comunidade ballroom forte, no núcleo, né? Mas depois vai embranquecendo. Aí a Alemanha tem uma comunidade ballroom branca, a Rússia tem uma comunidade ballroom branca, e aí tem uma coisa da heterossexualidade ali muito forte, né? Já tem muitas discussões aí de mulher cis, hétero que chega e vem com os namorados, isso vai transformando tudo aquele espaço. Então a gente tem muito orgulho na nossa cena, porque a gente tem um compromisso, né? Principalmente falando de São Paulo, né? Que infelizmente eu sou igual que viaja também muito aqui, tem a oportunidade de entender as estruturas de cada local, que é muito territorial, né? A comunidade vai se moldando de acordo com o território, as pessoas estão no território, as discussões estão no território. Então acho que a gente tem muito orgulho, deveria ter muito orgulho dessa cena que a gente está pautando raça, está pautando classe, está fazendo acessível tudo, tentando fazer as atividades grátis, está falando de pessoas trans, sempre trazendo a importância delas estarem.
está trazendo a questão do HIV/AIDS, né, como vamos usar, como a gente vai colar com outros movimentos. Então, acho que é uma vitória nossa, assim, que a gente está construindo devagar, fugindo desse movimento capitalista, né, do entretenimento, a Ballroom como entretenimento, mas sim como movimento político. Estamos tentando, né, porque era para estar muito mais cheio aqui de pessoas da Ballroom e não tá. Inclusive, Ballroom SP era para estar aqui, tá, beleza? Vai pro YouTube. Aquela aqui. Não corta, não corta. Não corta, que eu tô puxando a orelha mesmo. A galera sabe que eu puxo. Eu quero ver print. Aqui? Na Europa. Surpresa. Não, a diáspora negra está lá, muito forte. Mas, mais negra. Tem bastante pessoas imigrantes, sei lá, dali do lado, porque eu lembro que tem uma que, inclusive, que eu tive contato, que ela, inclusive, também faz parte da cena de lá. Eu sou uma dela lá em Amsterdã atualmente, mas ela é, não lembro se é angolana, enfim, ela é lá, e aí ela faz parte da cena, mas ainda assim eles chegam lá, a cena é tão, como fala, tão normativa, que é racista, sabe? Que daí começa a chegar neles de outra forma e começa a montar, porque eu jogo feedback de tipo, dela ser uma mulher maravilhosa, ela fala assim, eu preciso emagrecer para participar de tal coisa. Que é uma coisa tão, assim, que é uma coisa que você começa a ver no dia a dia e começa a se mudar. Então, tipo, tem. Com certeza, a grande parte que está empreendendo mas você está vivendo na Europa. Não tem como. É a mesma coisa, se eles vierem para o Brasil e passar um mês aqui, a cabeça vai mudar. Eles estão convivendo todo dia com aquilo, todo dia. Eles vão ver o que é a realidade. A gente deu início já a uma das questões que estavam aqui. Na verdade, há duas. Uma das questões que eu quero voltar realmente é qual a importância da descentralização da Ballroom, né? Pensando que a Ballroom ela vem dos Estados Unidos, vai para o mundo, chega no Brasil. Então, qual a importância dessa descentralização? E aqui no Brasil também, qual a importância dela não estar só nos centros, ou seja, só nas grandes capitais. Então, qual a importância, quais são os meios, quais são as ações que levam a Ballroom para fora desse centro. E uma palavra que a Karen acabou de usar, que é sobre o molde. Qual é o molde da Ballroom no Brasil? Se existe um molde. Quais são as especificidades e necessidades da Ballroom no Brasil, em específico? Acho que eu vou deixar essas duas perguntas que vai dar pano para manga, né? Então, vamos aí. Deixa eu ver por onde eu começo. Quando acho que a maioria das pessoas que entram em contato com a Ballroom se sente identificado por uma questão de diáspora, né? Pelo menos pessoas pretas LGBT. Então, acho que essa trajetória, né, quando a Ballroom surge num momento específico, num território, no Harlem, né, na década de 70, por pessoas pretas, vem a partir de questões de identidade. E aí isso vai se espalhando pelo mundo. Quando chega para o Brasil, tem uma questão aí de pensar como transpor, né? Então, quando chega para o Brasil, já é uma primeira, sai dos Estados Unidos, sai dos bairros dos Estados Unidos e vai para outros países, já é uma primeira descentralização, né? E aí quando chega aqui no Brasil, tem toda essa complexidade, né? Que é uma cultura norte-americana, com todos os nomes, Ballroom, né, que traduzindo seria baile, mas a gente traduz duas ali. Tem todas as nomenclaturas que é em inglês, tem estruturas que foram construídas a partir de necessidades daquela época, daquelas pessoas, daquele território, e que se juntam com as necessidades daqui, né, com essas corpos que estão habitando esse momento, 2019, né, naquela época quando chega 2015, e acho que tem esse processo de diálogo da comunidade, como a gente vai estar em constante diálogo para fazer essa transposição, né, como que é Ballroom Brasil, como é Ballroom SP,
como é Ballroom Itaquera. Então acho que é uma necessidade contínua de manter essa cultura viva para representar essas identidades territoriais. Eu sinto, como membro da comunidade, também como produtor, eu sinto uma necessidade de dialogar com as pessoas do território. Né? Então, quem são as pessoas aqui de Itaquera que vieram, né, desse território? Né, quando a gente centralizou, né, que o centro de São Paulo, muitas pessoas ainda se encontram no centro, mas cada um vem de um ponto. Né? Então, a gente é um ponto de conversão. Convergência. E aí, como a gente traz esse movimento que se criou no centro, a partir desses encontros, para as periferias, para dialogar de fato com esse território periférico. Então, acho que é sempre um desafio para nós. Né? Então, existe as trans que estão aqui, talvez não estão nos territórios, nos equipamentos culturais, também é uma outra questão que eu estava conversando com a Akira, né? Que ela foi no Centro Cultural Grajaú, que é um espaço super incrível. A gente tem fábrica de cultura nas periferias, espaços incríveis, tem céus com estruturas incríveis, mas ainda tem uma dificuldade de dialogar com as pessoas do território. Então, eu acho que tem esse processo nosso de tradução dessa cultura, tradução dessa tecnologia e aproximação. Né? Então, como a gente vai trazer as pessoas trans que às vezes estão na rua, que às vezes estão em outros espaços, e falar, isso aqui é seu também. Né? Vamos criar estratégias para criar a noção de pertencimento. Acho que essa é uma palavra-chave que acho legal usar. Como criar o pertencimento dessa cultura que foi criada nos Estados Unidos e chega para cá e tem a urgência de representar esses corpos. Então, acho que... Deixa a Akira continuar. Obrigado. Mas é engraçado que a gente estava falando sobre isso ali atrás. Porque fazem 2 meses eu já vim bastante para São Paulo trabalhar, mas morar mesmo fazem 2 meses. Eu estou morando aqui. Então, eu ainda estou conhecendo algumas regiões. Ontem foi a primeira vez que eu fui no Grajaú, nunca tinha ido. E aí a primeira sensação que eu tive é como eu tenho em todos os lugares que são bem afastados do centro, que a comunidade não chega até ali, porque tem um espaço super bacana, o CC Grajaú, deu um espaço que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu viria todo dia, treinar, fazer alguma coisa, eu viria todo dia. Mas as pessoas que moram ali não chegam, não vão. Eu vi o pessoal andando de skate ali na porta, eu vi o povo ali parado, eu vi o povo na porta do lugar, mas eles não entram. E aí eu vejo eles entrar para ir no banheiro, mas eu vejo. Aqui em São Paulo, principalmente nas periferias, tem muitas estruturas de famílias LGBTs que não estão conectadas com a cena Ballroom e que costumam ocupar esses espaços. Todas as vezes que eu fui para o Grajaú foi em eventos da família Stronger, que eu acho que é a mais ativa em São Paulo hoje em dia, mas existem outras famílias. Até que ponto dialogar com essas famílias que estão incorporadas na periferia, mas não pelo viés cultural, não poderia aproximar também a descentralização do Ballroom, porque eu acho muito sintomático eu estar aqui hoje e estar vazio, enquanto os balls que eu vou, que são no centro, estão sempre cheios. Eu acho sintomático por 2 motivos. O primeiro, que tem a questão da distância, e o segundo, que tem a questão que a gente está aqui para conversar. Provavelmente o ball que vai ser aqui vai estar muito mais cheio do que isso. Então, me preocupa muito assim isso. Não sei se faz algum sentido. Vocês conhecem essas estruturas de famílias de São Paulo que ainda existem? Eu acho que até é uma das coisas que eu estava pensando em como chegar nessas pessoas, porque assim, só um evento, por exemplo, vamos pegar aqui o evento Vantagens como exemplo, só um evento que vai acontecer todos os sábados desse mês, não vai chegar na comunidade. Então é como fazer alguma coisa que vai chegar nessas pessoas. Então, tipo, provavelmente é o que essas pessoas, é o que esses projetos já fazem. Por isso que eles conseguem chegar até essas pessoas. Então, os projetos são de políticas públicas, a maioria de articulação política Stronger, todos os eventos que eles fazem tem muito a ver com capacitação de pessoas e mobilização, e questão de levantar demandas da comunidade, focado em LGBT, com essa ideia de família mesmo. Não sei até que ponto é uma transposição das famílias dos
Estados Unidos, surgiu em épocas diferentes, isso eu já não sei dizer, mas os eventos da Stronger, por exemplo, que é o que eu tenho mais contato, porque tem muito de homens trans, são eventos de formação política. Então é tipo, vou ensinar você como o SUS funciona, a gente vai colocar pessoas LGBT dentro do conselho de todas as UBS que tem aqui na Zona Sul, a gente vai colocar pessoas LGBTs da Zona Sul no Conselho Municipal de Saúde, a gente vai capacitar essas pessoas para representarem as demandas além do centro e as demandas além disso. Então tem um viés mais político, mas existem, eles fazem tipo sarau para atrair, vamos fazer o futebol dos homens trans, e os homens trans vão tudo lá. Vamos ensinar você a pegar seu hormônio na OBS, que a pessoa catou o hormônio e fala, então, vamos expandir. Então, minha pergunta é até que ponto dialogar com essas comunidades que já existem não seja uma melhor forma de inserção. Porque você divulgar um evento e colocar tipo, um pôster aqui na porta... Acho que são desafios que acho que todas nós que estão produzindo conhecimento, estão produzindo atividades com a Ballroom, tem, né? A GES está no Centro de Diversidade, lá, então acho que isso é furar, né, uma bolha ali, né, criar laços novos, né, tanto a comunidade Ballroom ocupar espaços de políticas públicas, né, tanto a CRT, de repente, como seria fazer a Ballroom colar no CRT, né, a comunidade Ballroom colar no CRT, ou a comunidade Ballroom, está aqui, a gente está aqui, a gente está ocupando esse espaço na cidade. Mas tem uma estrutura também já, né? Mesmo nos Estados Unidos existem essas organizações LGBT que são apartadas da cultura Ballroom, então já é separado de fato, né? Porque tem modos operantes diferentes, né? Tem pessoas que de fato não se identificam com a cultura Ballroom, é possível. Essa maravilhosidade que é, então pessoas que não estão abertas, não estão no momento de entrar nisso, já está em outro momento. A gente já fez atividade em parceria com o Aroshianos, a gente já fez com a Casa 1, com a Casa Chama a gente não fez ainda. Mas eu acho que um diálogo que é muito presente é com outros coletivos, né? Então, o Brasil, a gente está vivendo um momento de coletividades muito forte, né? Muito impulsionado pelas políticas públicas, né? Editais como o VAI, como o PROAC. Então, hoje a gente está vendo a periferia construindo, né, produzindo conhecimento, traduzindo conhecimento através desses editais, e a gente está vendo pessoas de pouco a pouco. Uma pessoa chega como DJ, tipo o Ivy Hyde, veio do Rio, chega em São Paulo ano passado, está cada vez mais envolvida nas balls como DJ, né? Tem uma pessoa que é escritora, que vai chegando. Então, acho que é um processo a longo prazo, né? Esse diálogo, essa circulação, mas também a importância da aglutinação. Então, a comunidade do Brasil teve vários momentos, né, de encontros, teve na Vergueiro, teve um momento no CRD, que acho que está acabando, né? O CRD está tendo uma ocupação, está menor agora, né? Está rolando. Nós, afrontados, estamos treinando lá de quinta. Tem, então, a CRD agora está lá. Então, quais outros espaços na cidade a gente vai ocupar? E aí vai dialogar com essas pessoas, assim. E acho que também é um processo de cada uma, assim, igual a Pelvis falou, que igual na Laje traduziu Runway como passarela, como a gente vai criar essas aproximações, né? Então teve a cultura drag, mas a cultura drag aqui em São Paulo, a gente tem o bate-cabelo. Então algumas balls que a Zion fez, a gente colocou categoria bate-cabelo. Mas a gente percebeu que ainda pessoas, né, da cultura bate-cabelo não colou ainda. Então quantas vezes a gente vai ter que repetir? A gente colocou categoria samba no pé. A gente tem as escolas de samba, né, as comunidades do samba, tem uma comunidade LGBT muito forte, obviamente, né? O carnaval é praticamente construída pelos LGBTs, mas ainda não chegou. Então acho que existe um processo realmente de aproximação, né? Eles falam também muito do movimento AIDS, né? A Ballroom, quem assistiu o Pose, principalmente na segunda temporada, a Ballroom é muito pautada pela discussão da AIDS, e o movimento AIDS ainda é muito ignorante no sentido de não saber, ainda não ter a noção do que é o conhecimento das contribuições da Ballroom, né? A cultura Ballroom para a AIDS e o que mais pode contribuir. Até hoje a gente tem muita dificuldade de conseguir apoio de instituições que trabalham com HIV/AIDS para as balls.
Né? Então acho que é um processo de aproximação que a gente está construindo no dia a dia. Ainda assim tem uma coisa que para mim é bacana ressaltar, porque você falou sobre organização, então são coisas que para algumas pessoas meio que sente necessidade. Então esse grupo de pessoas oferece coisas que são necessárias, mas as pessoas começam a descobrir depois. Nós estamos falando de cultura. Para muitas pessoas, cultura é nada, é fazer nada. Coisa que a gente sabe que não é verdade. Então, tipo, também se torna um empecilho, porque para as pessoas ainda falar sobre cultura é como se estivesse falando sobre nada. Só que se você perguntar para cada uma das pessoas que fazem parte da Ballroom aqui, seja só assistindo ou seja começando a entrar, elas vão dar um motivo de por que elas entraram. Elas vão dar um motivo de por que elas continuam, mesmo com a dificuldade, com as brigas. Então, visualmente, para as pessoas lá fora, a cultura não tem tanto chamativo, assim. Para que eu vou lá? Vou ficar lá dançando à toa? Ou vou lá ficar, enfim, batendo papo à toa? Não, vou fazer alguma coisa que realmente vai me gerar dinheiro. Então, também é um empecilho, às vezes. Porque algumas coisas que as entidades colocam são como de colocar em políticas públicas, mas são coisas que realmente a gente precisa. E é dito pra gente que a gente precisa. Olha, você precisa de saúde, você precisa disso, aquilo. Então é sempre dito. Mas nunca é dito pra gente que você precisa fazer, você precisa estar em alguma cultura, ou você precisa estar fazendo alguma coisa, algum esporte, para te fazer bem, para você não cair mentalmente. Porque eu vejo muitas pessoas que não são da cena Ballroom falarem direto para mim sobre estarem doentes mentalmente. Por N motivos. E é uma coisa que a cultura, o esporte, não deixa de acontecer com a gente. Porque a gente começa a se tornar forte mentalmente também, além do corpo. Então é um empecilho ainda. Essa questão de a gente conseguir meio que chegar com a cultura das pessoas. A gente consegue chegar muito mais fácil nas crianças, muitas vezes. Porque os pais gostam bastante que as crianças façam alguma coisa, sejam ali naquele meio. Mas conforme vai crescendo, eles querem muitas vezes que entrem no trabalho, para ir para lá, e que deixem aquele esporte, aquela diversão de lado. Se não for futebol. Eu acho que o entretenimento dialoga muito mais com a população do que política. Eu encontrei muita resistência em muitos anos de ativismo em São Paulo, consegui atrair pessoas para a política, e a gente usava entretenimento como um chamariz. No entretenimento a gente oferecia aulas de boxe de graça para ministrantes para conseguir levantar demandas que eles tinham. Se você falasse, gente, vamos falar de demanda de saúde, não ia ninguém. Falava, tipo, gente, eu estou no Comitê de Saúde LGBT de São Paulo, eu preciso de demandas. Não vai ninguém. Falava, tipo, gente, vem, vamos jogar um futebol, depois a gente faz um piquenique, e daí depois a gente vai bater papo. E daí, batendo papo, você joga, assim, insere a pergunta bem discretamente, daí você descobre quais são as demandas, que é muito mais fácil. Mas é verdade, a gente atrai pessoas com um chamariz. A palavra cultura é muito pesada, a palavra cultura assusta. Você fala cultura Ballroom, eu fico tipo, eu tô só aqui de fora olhando. Mas a ball é um entretenimento educativo também, né? A partir do momento que o que me atraiu no Ballroom é entretenimento. Então, assim, dentro disso você vai percebendo mais coisas. E daí acho que daí tem graus de envolvimento. Mas eu falar, você chegar em qualquer lugar e falar, gente, vamos fazer um debate semana que vem sobre políticas públicas de HIV. Eram pessoas específicas, né? Agora, que nem o primeiro ball que eu fui, foi aquele que você fez e que teve uma roda de conversa sobre HIV. E as pessoas foram, quem teve uma aula de dança, quem fez muito bom. Mas é isso, né? A roda de conversa antes tá vazia, né? E aí é isso, quem tá com o microfone, quem tá preparado para dar os textões e educar a partir desse entretenimento, né? Isso é muito parte do entretenimento, você vai jogando assim super discretamente. Pode falar, né? Mas eu acho que é sempre uma prática comum. Acho que da cultura aqui, né, da cena Ballroom, em todas as kicks, ou até mesmo nas mainstreams que tiveram, todas elas vieram acompanhadas de rodas, todas elas vieram acompanhadas de oficinas. Então, acho que está sendo bem comum da gente usar o Vogue lá em cima para chamar, mas olha,
tem coisa aqui para ser discutida. A Acra faz muito isso, que cada ball que ela faz tem uma categoria pensando em uma necessidade que surgiu da outra ball. Sim, eu acho da necessidade de um corpo que apareceu na ball e ele precisava falar na próxima, sabe? Então, eu acho que está sendo difundida bastante isso, só que ainda temos esse problema de ainda atingirmos não um número de pessoas que gostaríamos. Talvez atingimos bastante, mas ainda não é o suficiente. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou puxar já a próxima pergunta, que vocês estão seguindo meu roteiro, tá? Obrigada, gente. Foi tudo bem ensaiado essa roda. Que seria justamente isso, pensar a comunidade Ballroom como uma comunidade de autogestão, uma comunidade que tem as suas políticas, já pensando que o Estado não nos dá políticas públicas. O Estado, as políticas públicas que temos pelo Estado é limitada. Então, qual é a contribuição da Ballroom para políticas públicas para as pessoas LGBTs, para as pessoas pretas? E pensar qual é no quesito saúde, segurança, educação e economia, sabe? Quais são as contribuições da Ballroom? O que a gente pode fazer, por mais que ainda seja na ideia, sabe? Mas o que a gente consegue fazer? Essa é para Filipe. Falando, acho que a Ballroom também é uma cultura de capacitação. Né? Tem aqui uma gata que é da moda, tem outra que é da música. Então a Ballroom vai trazer isso, né? Exaltar a capacidade individual de cada pessoa, cada membro da comunidade. Então muitas pessoas, né, como a Akira, a Zayla, muitas pessoas fizeram sua transição de gênero dentro da comunidade Ballroom. E eu imagino, talvez a Akira pode falar isso, ou é uma outra roda, que é muito diferente fazer a transição dentro da comunidade Ballroom e fora, fazendo um mundão. Então, tanto a Ball, né, como o evento, como a comunidade Ballroom, é um recorte do mundo. Né? Então, aqui a gente que tem um mundo inventado, ideal, para a gente colocar em prática lá fora. Né? Então, como que eu vou entender minha performance, como eu vou entender o meu corpo, como eu vou entender minhas capacidades, como eu vou me reapropriar de meus valores para aplicar lá fora. Então tem muitas pessoas que na Ballroom caminham numa categoria New Way, Old Way, o que seja, e fora trabalham numa companhia de dança contemporânea, de dança afro, que dá aula para criança, mas faz parte da Ballroom. Né? Então é um leve trás contínuo. Né? Então a gente entende os problemas, as violências que sofremos fora da comunidade Ballroom, trazemos para a Ballroom para coletivamente resolver, pensar, ressignificar isso, e a gente volta para o mundo para, né, tentar resistir cada vez mais, né, ser como somos, né, esse cabelo maravilhoso, saber. E é isso, eu acho que a Ballroom nesse sentido é um lugar de capacitação também. E eu esqueci a pergunta. Tá se enrolando, caralho. As ações que já tiveram. Eu acho que frente a essa política de morte que a gente tem vivido cada vez mais, né, por vários viés, desde do mais sutil, que é a morte psicológica, né, a depressão, né, o estresse social que a gente sofre o tempo todo, a questão da saúde, de novo, sempre batendo a tecla da HIV e AIDS, que afeta e está ligado com a saúde mental. Uma grande contribuição, de fato, da Ballroom é esse acolhimento. Como juntos a gente vai construir estratégias. Né? A Ballroom criou um termo também, que é intravenção, né? Diferente da intervenção, que é de fora, a intravenção vem de dentro. Então, a própria Akira entende o que a comunidade está dizendo, e a partir da possibilidade dela criar ações, ela vai criar ações respondendo a essa demanda.
Então a gente tem aqui, que ela falou, que tem uma discussão, muitas pessoas não binárias dentro da comunidade. Então, como a gente vai pensar políticas públicas voltadas para essas pessoas, né? Desde que seja na performance, né? Desde que seja na acompanhamento psicológico, desde que seja em empregabilidade. Então, essa questão de criar intervenções para a sua própria comunidade é uma grande contribuição desde já, né? Então, pensar todas as violências, né? Esses atravessamentos que a gente passa, né? De como a gente vai falar de política de drogas, né? Fugindo de um moralismo, né? Quando a gente vai falar sobre saúde sexual, né? A gente tem que falar de putaria, né? A gente tem que falar do fervo, né? Que as pessoas estão usando drogas, né? A gente tem que falar dos profissionais de sexo, que eles estão aí, né? A gente tem que falar de tudo. Então a contribuição maior da comunidade ballroom, a meu ver, é que a gente está criando novas formas de dialogar sobre isso, né? Não visto de fora, mas de dentro. A gente está em roda, conversando sobre essas coisas que está nos alcançando. E a gente também tem essa força de criar imaginários, que isso é revolucionário, né? Então, criar novas visibilidades, que isso tem um termo que o Michael usa, que é pedagogia radical. Né? Então, como que é conviver com pessoas trans no seu dia a dia mesmo, entender quais são as dificuldades, quais são as maravilhosidades dessas pessoas também, né? Então, como até para mim, assim, né, esse processo de apropriação de sua negritude, de sua sexualidade, como que é viver isso em comunidade, que isso muda tudo, né? Porque tem muita gente que está aí, né, sendo o único negro do rolê, sendo o único periférico do rolê, e entendendo essas violências como uma coisa normal. Mas quando a gente se encontra, a gente entende quais são esses closes errados, né? Então a gente vai entender, vai conversar, vai né, refletir junto sobre isso para criar formas de existir. Não, a gente tem que estar junto, né? Eu participei dessa mesa que a Akira falou, falei, amigas, vai ter um monte de pessoas brancas do movimento AIDS falando de arte de uma forma super classista, eu preciso de vocês lá, porque senão vai ser foda, o bagulho vai aquecer. Então é criar essa pororoca que a Bia fala, né? Então a gente vai se unir e fazer uma pororoca, né? Devagar, mas com muita potência sempre. A gente está fazendo um trabalho que o sistema deve fazer e não faz, né? Praticamente. Essa é a realidade. É isso. É a nossa realidade. Tem uma perspectiva nisso que é diferente. Quando o Estado faz, as pessoas não se unem tanto. Aí não tem essa necessidade tão forte. Então talvez na Europa tenha um pouco disso. Agora pensando, né? Você estava falando sobre a cena na Europa. O Estado provê. Ninguém precisa se unir. Aliás, a ideia é um pouco essa também. Não precisa se unir. Tem urgências, né? As urgências são diferentes. Então a urgência agora em 2019 é foda. A gente tem que se unir sim ou sim. Senão a gente vai morrer. E está morrendo, né? O desmonte da cultura, o desmonte da saúde, o desmonte da educação são formas genocidas. Quem está morrendo é a população periférica, a população preta, são as mulheres, são as pessoas trans no geral. Então falo, né? Matemática, necropolítica, que é essa política de morte, está acontecendo dia a dia cada vez mais, né? O Brasil já é o país que mais mata pessoas LGBTs. Então, todos esses números, quando a gente está junto, a gente sabe que são vidas, de fato. Tudo bem? Uma coisa que até a gente estava conversando na quinta-feira, na minha aula, que a gente está fazendo, né, o trabalho que é para o serviço público fazer, mas eles não fazem. Então, entender também que a gente não tem todo o recurso que eles têm, né, para sanar essas demandas. Então, né, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua localidade e quais pessoas que estão dentro da comunidade estão fazendo, né? Não é só porque a Akira, por exemplo, é pioneira, faz o Vogue for Life, é só ela que tem que fazer, só ela que, enfim,
cada um de nós que faz parte da comunidade tem uma parcela de responsabilidade nisso, né? E é muito louco também, porque em algumas rodas de conversa, até nas próprias balls, pessoas que não estão na comunidade chegam reclamando e cobrando várias coisas, assim, mas não estão na comunidade. Então, tipo, não tem o que falar. Você não está ajudando, então você não entende o que está rolando, por que ainda não está sanado. Então, só um alerta, assim, para nós, acho que até para mim, né? Dessa responsabilidade, é minha, é do Woody, é de todos nós. Assim. Sem contar que a gente ainda é barrado quando a gente vai tentar, barrado por burocracia, barrado pela falta da academia no currículo. Sim. Então a gente vai tendo outras coisas que dificultam a gente a ter políticas públicas, né? A gente exigir as nossas políticas para eles. Né? A gente vai entrar agora em um processo de finalização da roda. Né? Obrigado. Eu vou direcionar uma pergunta para a Akira, uma pergunta para o Felipe. Vou deixar aí umas 3 perguntas se surgirem e aí a gente finaliza e depois eu passo a programação, tá, meninas? E a gente vai curtir um DJ set, curtir uma exposiçãozinha, beleza? Vou começar pela Akira, então. Você, enquanto mulher preta, enquanto mulher trans, feminina na cena, quais são as suas exigências e necessidades para a Ballroom? Para permanecer no Ballroom? Eu quero meu peito. Tá vendo, Ballroom? Se não pagar, eu vou sair. Brincadeira. Quero o peito da mesa. Quero aqui, ó, as duas. Mas brincadeiras à parte. Eu quero que vocês, como Ballroom mesmo, realmente façam o que vocês falam. Porque vocês falam que sim, a gente ama as Femme Queens, e as Femme Queens é isso, a Femme Queen é aquilo, mulher trans é isso, mulher trans é aquilo. Mas na hora mesmo de botar a mão no fogo pra gente, vocês não colocam. Em nenhum momento. Vocês têm mãe que são mulheres trans, vocês têm amigas que são mulheres trans, e vocês não botam a mão no fogo em nenhum momento. Porque a gente tem o Vogue for Life, que eu estou colocando mulheres trans lá para dar aula, e poucas pessoas da Ballroom vão. Eu boto minha aula, poucas pessoas vão. E é da onde eu estou tentando dar um sustento para essas meninas. Surge no Pose, na Netflix, uma tradução errada, vem todo mundo papapá, que é isso, papapá, que é aquilo, papapá, e fizeram tradução de Femme Queen como drag, eu achei isso absurdo, não sei o que lá, mas ninguém fez porra nenhuma. Tive eu, mulher trans, preta, igual vocês falam, e lá mandar uma mensagem para tirar uma meia hora do meu dia, que eu já estava arrumando para dar aula, para mandar mensagem para Netflix, para ver como que ia resolver isso, para depois eu botar nas minhas redes sociais, para aí sim a galera começar a marcar Netflix, marcar Pose e começar a pedir para corrigir esse erro. Porque nenhuma das pessoas da Ballroom, pessoas cisgêneras da Ballroom, pode fazer isso por mim e só chegar com a solução. Porque sempre vocês trazem um problema e não trazem solução pra gente. Então vocês querem ter mulheres trans na cena, vocês querem ter pessoas pretas na cena, vocês querem falar de Femme Queen, isso, aquilo, mas vocês não vão fazendo por onde? Porque chega no momento da Ball, vocês querem exaltar. Aí fica um show, um fake news. Eles colocam a gente lá em cima, colocam a gente lá maravilhosa, mas saiu dali e a gente não é nada. Então dê trabalho pra gente. Sabe que tem um trabalho, ao invés de dar para aquele amigo que você sabe que já tem um trabalho registrado, dá para aquela mana trans sua, para aquele mano trans seu, que está sem trabalho, que tem necessidade, que precisa pagar as contas, que precisa se organizar. Porque realmente, eu estou ouvindo muita gente falar, mas faz porra nenhuma. Fala que surgiu das pessoas trans, mas chega na hora mesmo de mostrar pela gente, não mostra merda nenhuma. Então realmente a exigência é essa. É parar de falar e fazer mais. Porque eu não estou em nenhum grupo de Ballroom mais, a não ser da minha casa, porque simplesmente a galera joga problema e nunca joga solução. E nunca faz nada. Então, pra mim não resolve. Vai e faz. E chega com a solução.
Eu gosto disso. Não gosto de problema. Problema eu já tenho muito na minha vida. Pisei pra fora de casa com risco de apanhar. Então eu já tenho muito problema. Entrei no relacionamento, eu já tenho perigo de sair machucado. Então eu já tenho muito problema por isso. Muito. Então eu trago a solução. É isso aí. E você, Felipe, enquanto corpo preto e positivo, quais são as suas exigências e necessidades para cada um? Nossa, depois desse texto da Acre. Eu acho que é isso. Eu me vejo num lugar muito de ter conseguido algumas oportunidades de visibilidade, de espaços, né? Também pela minha caminhada. Estou aí há um tempo e consegui criar fissuras. Né? Acho que eu só peço a isso, né? Principalmente pais e mães e até as filhas, da gente se atentar para isso, né? A questão da saúde da nossa comunidade e olhar de fato para isso, né? O quanto é determinante a questão da soropositividade, né? Quantas pessoas positivas estão sofrendo em silêncio. Assim. Então, o que a gente vai fazer, né? Pessoas negativas ou pessoas que já têm um espaço aí de fala, algum espaço de trânsito, como a gente vai se sensibilizar de fato para isso, como a gente vai criar formas para conversar sobre isso nas nossas aulas, como a gente vai se abrir para perguntar, né? Eu converso com muitas pessoas aqui sobre saúde sexual, sobre HIV e AIDS, mas eu sinto que a gente ainda tem muita dificuldade, né? Várias vezes no grupo a gente teve essas questões, né? E acho que é sintomático, né? Até pessoas que vivem com HIV e AIDS tentam uma forma de excluir isso, né? Mas acho que eu convido todo mundo para conversar, né? Porque o HIV e AIDS é uma demanda de pessoas negativas e positivas. E acho que é isso, eu peço para a gente olhar para isso, olhar para nós, para a nossa saúde, que vai influenciar em tudo, né? Uma saúde comunitária. Igual a Gil, meu namorado, fala, cuidar de si é cuidar do outro, né? Então, como a gente vai pensar esse ciclo de cuidado, essa rede de fato de cuidado, como a gente vai promover um cuidado de fato, assim, né? Como vai promover escuta. Convida uma gata para tomar um café e perguntar como ela está, de fato. Como que você está? Está feliz? E aí vai conversar sobre tudo. É isso. Bem, gente, eu vou deixar um espacinho curto. Eu queria mais ou menos 3 perguntas de vocês, plateia. Então, assim, dou-lhe uma, dou-lhe 2, levantou a mão, vou contar 1, 2, 3, beleza? Não briguem. Então, não briguem. Então, temos uma Biel, que vai ser a próxima. Eu já tenho uma pergunta formulada aí na mente. Se não for, a gente vai pensando, mas vamos lá, Mila. A gente está falando desse processo de descentralização, né, e de uma cultura que vem de lá dos Estados Unidos, passeia pelo mundo, chega no Brasil. As tecnologias e, enfim, os nomes que são envolvidos com a cultura ballroom ainda estão em inglês. Quero saber de vocês qual é a importância que vocês dão para traduzir isso, para trazer para o nosso português mesmo, para que a gente seja passado por uma diáspora, assim como já passam algumas categorias, né? E a forma como a gente entra nas categorias aqui, que acaba sendo uma outra história bem diferente de lá, de Nova York, dos Estados Unidos, dos países. A bicha joga bom pra mim. Pode falar. Acho que eu tenho 2 visões sobre isso. Porque a gente fala sobre muito de apropriação. Alguns nomes eu sinto que já é uma coisa cultural da ballroom. Então é uma coisa que é nata nessa cultura. Então, o que for agregado, eu acredito que a gente consiga sim colocar em português. Mas o que já existe, que eles já fizeram, eu acho que é até uma forma de lembrar o que eles fizeram. De respeito. Porque a gente sabe que é uma cultura que veio de fora. Então, é uma forma de a gente manter o respeito por eles, pelo que eles fizeram pela gente também. Porque a gente não estaria discutindo aqui hoje se não fosse por isso que eles fizeram antes. Então, eu acredito que mesmo que a gente tenha esse problema de norte-americanizar tudo, eu acho que manter esses nomes, tipo Queen,
e Botico Inter, é uma forma de você tá mantendo o respeito pelo que eles fizeram por nós, porque inconscientemente eles fizeram algo por nós. Então a gente consegue colocar assim o que a gente está tentando agregar do Brasil, que é do Brasil, por exemplo. Bate-cu, bate-cabelo, mexe a raba, samba no pé, então são coisas que são naturais do Brasil, então isso eu acho bacana. Mas quando a gente fala de, por exemplo, categoria para mulheres trans, feminine performance, então eu falo porque é um Spotify, não posso falar dessa. Então é uma forma de manter o respeito pelo que eles deram pra gente, manter ali a história da cultura deles também, que é de onde eles também tinham o sustento deles. Então acho que é bacana isso, a gente ter sim a nossa parte nacional, mas a gente também manter a deles para a gente não ter essa apropriação. Porque se a gente começar a traduzir, aí também fica uma... Eu acho que perde, você vai perder o que eles fizeram por nós. Eu acho importante você lembrar, porque assim, a gente aprende que a gente deve respeitar os nossos avós. Eles deram alguma coisa para nós, então a gente tem que ter pelo menos um mínimo de respeito pelo que eles fizeram. Que foi também feito em muita luta, em muitas coisas. Então eles tiveram um trabalho, foi toda uma construção. O nome não surgiu assim da cinza. Teve uma construção para surgir esse nome. Por que desse nome? Teve um motivo por daquele nome. Por que a gente coloca o nome de Bate-cu aqui? Porque a gente coloca Bate-cu porque é o nome da festa e a gente coloca um monte de dança afro junto. Então a gente está mantendo respeito pela festa. Então é mais ou menos essa mesma ideia. Manter o que eles fizeram, ter o reconhecimento deles. Porque senão a gente vai fazer aquilo que a gente não gosta, apropriar. Só pegar, mudar, traduzir e deixar pra gente. A gente não vai estar dando crédito pro que eles fizeram. Então eu acho importante a gente ter pelo menos esse nome. E também faz as crianças que estão vindo agora estudar. Porque você só entrar e pegar o negócio é muito fácil. Então isso força a galera que está vindo a estudar, saber de onde veio também. Outra pergunta, alguém se sentiu respondida pela... Vou falar. Tá com medo, amiga? Não, acho que tem muitas críticas, assim, principalmente eu vejo algumas pessoas da arte branca, né? Que é a política, a Lula livre, que fala, não, é americanização, tanto, já fala pro hip hop, fala pro ballroom, mas eu e muitas outras pessoas aqui se reconhecem e construíram a sua identidade a partir dessas culturas negras, diaspóricas, que não vieram do Brasil, né? Porque ser preto no Brasil é outros 500. Então lá essas pessoas tiveram a oportunidade, a partir de uma diáspora, de construir essas linguagens de resistência. E aí quando a gente usa também, né? Porque a gente não usa só, né? A gente vai brincando com todos os termos, né? Vai desconstruindo, se apropriando desses termos, se apropriando no sentido de pertencimento desses termos e contribuindo, né? Então a gente tem as categorias que vai falar de uma outra coisa. Então acho que tem esse processo aí de raiz, né? Manter nossas raízes, manter essa ancestralidade. E para mim, quando eu vejo cultura ballroom, eu não vejo os Estados Unidos, eu vejo a África, né? Eu vejo, né, povos nativos, uma ancestralidade aí, tanto de raça, étnico-racial, mas também de gênero, né? Então como a gente vai buscar uma ancestralidade de gênero, né? O que era ser bicha preta na África 2000 anos atrás, o que é ser o gênero lá. Então acho que tem uma questão aí de diáspora, né? O que olhar para a diáspora. Então eu consegui enxergar e sentir de fato o que era a diáspora quando eu me chafurdei na cultura ballroom. Então acho que tem esse processo de tradução que é muito maior do que simples jogar no Google Tradutor, traduzir um termo, né? Mas é traduzir de fato toda essa cultura pro sul, né? O Brasil para 2019, isso que eu já falei. Legal. Obrigado. Mais alguma pergunta? Falando em 2019, mais uma pergunta, expectativas, 2019 foi um ano bem louco, assim, uma volume SP, né? Meio conturbado, assim. E eu tive a chance de conhecer outros estados e outras cenas. E eu senti que São Paulo é a cena que mais conversa, as houses mais conversam, tem os sons, tem como. Porque os lugares é tipo, cada house no estúdio é um batalhão. E
Eu não sei se talvez para 2020, que não estava por lá, talvez pensar em, não sei, um tipo de encontro digital, ou tentar aproximar mais, porque lá fora de São Paulo, eles têm criado até categorias, tipo, nas voltas de time de houses diferentes, para tentar juntar as humanas e elas, sei lá, fazer alguma coisa junto. Eu não sei, o que vocês acham que a gente pode fazer para juntar mais, assim, as discussões não ficarem só nas discussões. Acho legal, né? Vou falar assim, não é que eu acho que a Ballroom toca em feridas, né? O tempo todo, né? A gente está aí buscando transmutar, né? De transformar essa dor em algo, né? Florescer. E nem tudo é alegria, né? Nem tudo é exaltação. Então acho que todas essas crises que a gente teve aí, né? Nesse miolo aí de 2019, faz parte dessa caminhada aqui, né? Que é natural, é a evolução. Então, a gente teve 2018, né? Que foi um ano que várias kicks surgiram, né? Então foi um ano maravilhoso de balls e momentos memoráveis, que muita gente chorou, que muita gente aprendeu, se conectou. Eu tive experiências incríveis. E aí, o começo de 2019 também foi incrível, vários momentos. E é esse momento, né? Deu vamos nos entender, vamos parar, vamos respirar, vamos sair dos grupos, vamos viver a vida, é isso que eu falei, né? O mundo inventado, vamos lá para o mundo real, entender nossas demandas, né, internas. E acho que agora a gente está voltando a caminhar de uma outra forma, de uma forma mais leve, olhando para si. Acho que a gente não pode, essa ideia de comunidade, não pode deixar se esquecer. Eu fico com muito medo dos pais, das mães, ficarem sempre se doando, né, antes de colocar a máscara de oxigênio, aquela ideia, né? Antes de colocar a máscara de oxigênio em outra pessoa, coloca em si. Né? Então, como a gente vai promover de fato o autocuidado, né, no sentido amplo, desde a alimentação, desde moradia, desde, né, meditação, o que seja, para a gente realmente pensar um cuidado comunitário. E acho que é isso, a roda que vai nos unir. Né? Porque o momento da volta, todo mundo frita, todo mundo quer fazer uma make, quer fazer um look, quer caminhar. Então acho que cada vez mais a gente entender a cultura ballroom como um movimento pedagógico, né? Não é só artístico, é artístico pedagógico. Então sentar para discutir sobre algum tema específico vai ser importante, né? Sentar para assistir um filme, para buscar as referências, assistir Paris is Burning, assistir série A Pose, mas também assistir o documentário Rafik, que fala sobre mulheres lésbicas negras, né, que vem de fora, e como a gente vai entender isso aqui, como a gente vai olhar para tudo isso que está em volta, assim, né? Então acho que isso aqui que a gente está fazendo na residência, acho que é essa a resposta, assim, né? A gente tem que se unir para além da ball, para além do close, né? E se fortalecer, né? Porque agora o Pose entrou no Netflix, já começou com muitos problemas, mas o problema maior é o problema que a cena dos Estados Unidos já enfrentou, a gente está enfrentando, a gente já arrumou algumas brigas com isso aqui no Brasil, que é a apropriação, né? É um embranquecimento, né? A apropriação por classe dessa cultura que é incrível, então todo mundo vai querer, né? As marcas vão chegar, já chegam de uma forma super invasiva, super agressiva, querendo só o elixir, mas sem querer, né, pegar tudo. Então é uma cultura, uma linguagem criada a partir de dores, não dá para só pegar a parte bonita, é tudo. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Sempre eu paro, ela fica me olhando. Aí a Fran falou muito agora. Vai ser toda vez, amigo. Às vezes é brincadeira. Problemas acontecem, a gente tem que entender que a comunidade é formada por pessoas que passam por dificuldade, mais dificuldade do que normalmente seria, então é normal ter atrito no momento. Ainda mais quando começa a crescer o grupo. Vai ter atrito, é normal. Mas o que precisa também é amadurecimento dessas pessoas. Exato, é amadurecer para conseguir entender, conversar e ver que o momento ali da bola também é um momento, sei lá, é uma performance, sair dali é outra coisa. Então tem que
isso também. Então é mais sobre isso, entender que é um espaço onde pessoas que sofrem no seu dia a dia vão, e uma hora ou outra tem atrito também. Não adianta. Isso vai ter em qualquer lugar. Imagina um mês que a gente já sofre muito. Então, é mais isso. E para juntar mais essa galera, é isso que a gente faz. Fazer encontro, acabou o encontro com a galera da igreja, o encontro vai comer, vai conversar. Então não é pensar só em treino, é sair para encontrar pessoas de casa diferente, convidar, olha, vamos fazer para é isso, para aproximar. Porque a gente só se importa quando a gente está próximo. Então quanto mais a gente se aproxima, mais a gente começa a se importar com a pessoa. Então a gente começa a ter mais empatia e começa a não brigar tanto. É isso. Última pergunta, Matheus. Nossa, calma aí, só botar essa pergunta. É isso. Não! Foi ensaiado. Foi ensaiado, tá no script. Foi ensaiado, Matheus. Próxima pergunta. Não, mas a pergunta é pensando como que a gente está falando sobre ballroom, sobre aproximação, como a gente tem essa estratégia para que essas pessoas se acheguem. Não, a gente está falando de recortes, das categorias, mas para além disso, como uma estratégia de aproximação de público, como que seria lidar com esse desafio, para essas pessoas. A gente está fazendo essa residência, né, em uma roda, né, a gente tem, que ninguém foi falar, chega no momento da roda, todo mundo querendo lá dar o plano, mas um momento importante como esse, então, como a gente traz as pessoas para fazer parte. Eu acho que você mesmo pode falar, né, que há um ano atrás era uma POC do balé e agora você está aí. Maravilhosa. Produtora cultural agora. Produtora cultural. Então acho que nesse ano, né, de 2019, 2018 para cá, a gente viu pessoas de vários lugares, né, a própria Gil, que está caminhando no Best Dress, está amando, está esperando as próximas balls, que não tem nada a ver, né, uma americana de 46 anos, está chegando, e aí como trazer as novinhas, tem tudo a ver, mas tem várias pessoas que tem tudo a ver, e vai acontecendo o processo. Eu trago isso porque, por exemplo, estava no processo de formação do curso, e aí vieram perguntar, mas é só para pessoas X, para idade X? Eu falei, não, tipo, é para todos, né? E como todos, como a gente traz isso, tipo, de não excluir, mas como se fosse colocar cada um no seu lugar. Né? Então, eu tive a mesma questão com as minhas alunas, porque as minhas alunas elas vão vir no último dia, e elas já são senhoras, eu dou aula de fitness para elas, e elas são ricas, elas têm outro... Assim que vai pagar no tempo. Elas têm outro local de fala e tal, e aí tanto que na última terça do mês elas pagam pizza, enfim, já aí eu falei, e aí eu falei o que é cultura bom, o que é não, o que vai acontecer. Aí uma delas falou assim, mas professora, a gente é bem-vinda nesse espaço? Aí eu falei, vocês são super bem-vindos, inclusive atingir outras pessoas, trazer para dentro, para as pessoas verem as pessoas que estão na cultura, que fazem parte, que fomentam. Mas as pessoas também ter um lugar de escuta, né? Exato. Porque está adentrando num espaço que já tem uma estrutura e corpos que precisam falar. Então, se quer entrar, tem que ouvir, não só falar. Esse lugar higienista, né? Uma coisa bonitinha. E, sobretudo, é um espaço de acolhimento para as pessoas que precisam desse acolhimento, né? Então, não eu penso que não é uma demanda nossa, enquanto comunidade ballroom, em se preocupar em trazer pessoas, mas sim em se preocupar em acolher quem precisa de acolhimento, né? Porque senão fica aquele diálogo, tipo, fica o voo pelo voo, a dança pela... Mas na verdade, trazer pessoas sim, pessoas trans, pessoas... Não, exatamente, são essas pessoas. Eu acho que trazer sim. Então, mas esse lugar da escuta delas é uma forma de educá-las. Sim, por isso que eu quero muito que elas venham aqui. Eu falei pra vocês, acho que nem o Daniel, que não está aqui, mas ele está fazendo um trabalho com adolescentes do ensino médio, gente. Eu nunca imaginei ter Vogue na minha escola. E ele está adentrando o Vogue para os adolescentes do ensino médio, é a coisa mais linda. E talvez eles vão amanhã na bola e alta, saber como que é. E aí eu acho super importante isso. Então, respondendo. Você quer falar?
Sem beat. Solta o beat, DJ. Mas vocês perguntaram, vocês mesmos deram a resposta, mas vocês não viram, vocês deram a resposta. Vocês já estão fazendo isso. É continuar fazendo isso, é não ter medo de entrar nos lugares e falar que as pessoas podem estar aqui junto com a gente. Porque, sim, quando elas chegarem, elas olharem a galera girando, caindo no chão, pulando, fazendo aquele monte de coisa, aquelas roupas belíssimas, elas vão se assustar. Vai ser um baque. Mas é papel de você que está próximo daquela pessoa ver que ela pode estar ali também, que é o momento dela. Então, para chamar mais pessoas é o que vocês já estão fazendo. Não ter medo de chegar nos lugares. E levar a palavra da ballroom. Olha! Adorei. Vamos profetizar. Sei que comissão da ballroom. Então é isso. É realmente vocês fazerem o que vocês já estão fazendo. Porque não teria ballroom SP se o Félix lá atrás não tivesse começado a dar aulas, tivesse começado a falar sobre, não teria ballroom em Campinas, ou talvez poderia ter, mas demorar muito mais tempo, se não tivesse começado a montar um pouco de estudo, para lá. Então realmente vocês não têm medo de levar para onde vocês estão. Tem um filho meu, o Charlie, que ele faz, que ele junta numa praça e vai dançar sozinho. E as pessoas passam, sabe? E as pessoas passam e perguntam para ele o que ele está fazendo. E ele fala. O Charlie, ele era a pessoa mais vergonhosa que você podia conhecer em todo mundo. Ele era muito tímido. Atualmente ele dança em praça. Sem medo, sem vergonha. Então, tipo, é isso. Você não ter medo de estar nos lugares e falar para as pessoas que elas podem estar ali com você também. Então vocês deram a resposta, mas vocês só não viram. Eu quero ver o contraponto aqui. Eu gostei da Era meio polêmica, eu ia falar. Falei que talvez. Tá gravando. Talvez a ballroom não é para todos. Talvez não é. Assim, a gente fica. Parece que a gente é fanático, né? Não, vem você, vem pra minha ballroom, vem pra minha ball. Mas talvez não é. Assim, talvez esses alunos vão ficar lá. É o Vogue, né? A dança Vogue. Às vezes é a construção de gênero, né? O conhecimento de discutir gênero que ali vai estar presente. Mas essas pessoas que estão aprendendo gênero a partir da ballroom não vão estar na comunidade ballroom porque talvez não é para ela, né? De fato, né? Talvez não é um lugar para senhoras e tal. Que tem uma outra coisa, porque a gente fala, né? Quando a gente vai produzir as balls, a gente fica muito com esse receio de criar esse espaço higienizado, né? Com som perfeito, com as cadeiras perfeitas e luz perfeita. Mas a gente é subcultura, e eu acho que é importante manter isso. Porque é um filtro. Você quer estar aqui, é babado, amiga. Porque a gente está falando de coisas que ninguém quer falar. A gente está falando de machismo, está falando de transfobia, está falando de racismo. Né? A gente está falando de pessoas que estão morrendo e está aqui por sobrevivência. Então, se você não tem essas urgências na sua vida, talvez você não precisa estar aqui. Né? E talvez uma pessoa rica que viu Pose, chorou a segunda temporada inteira e tal, talvez ela não está aqui, mas o dinheiro dela pode estar. Exatamente. Mas então, fica a dica. Por favor. Mas é uma questão de atração. Se existe essa atração, essa pessoa vem, ela é bem-vinda, é isso? Sim, então. E aqui tem as urgências desses espaços. Né? Então acho que não dá para essa estrutura mudar para cada vez mais acolher, né? Porque aí isso vai mudando toda a estrutura. Certo. A estrutura é a partir das urgências desses corpos. As pessoas são bem-vindas desde que elas entendam e respeitem esse Mas espaço. acho que é por isso mesmo, que é uma educação para elas. Que a gente fala de pedagogia radical, né? É radical. Uma bola é 4 horas. Se você quer ir, fica lá. 4 horas. Mentira que a Vera Verão foi maior. A Vera Verão foi maior. Não mente, não minimiza. Não, foi maior. Programado foi 4, mas foi o Começa a apagar as luzes para mandar a gente embora. Sim, falei uma média. Eu só queria complementar que ao mesmo tempo são pessoas que elas nunca são silenciadas. Nunca. Então, o que é passar uma situação para entender que é esse extermínio todos os dias? Então, assim, é nada comparado ao que o mundo sofre dentro das suas lutas e tudo mais. Então, assim, é literalmente um mínimo de empatia e, tipo, velho, senta e entende o processo.
E de fato, a gente quer muito passar na cabeça, achar que, tipo, não precisa ser assim, não, velho. É assim, sim, é agressivo. Pessoas morrem por isso. Então, tipo, é uma situação que ela está se sentindo agredida e fala, ó, isso é 0,001% do que é todo esse processo. Então, tipo, não é agressivo. É necessário. Faz parte do processo. Isso eu acho que tem entre várias coisas. Nossa, me fez ver umas coisas aqui que eu passei nesse tempo atrás. A contribuição do HT aqui, né? O B-Boy vem contribuindo maravilhosamente. HT? Ai, não, HT foi demais, né? Falar que HT. Já leva a mensagem para os outros. Profetiza. É um exemplo, por exemplo. Já ouvi gente falando que, bom, não é para pessoas cis hétero. É um espaço assim também para pessoas cis hétero, contanto que elas saibam respeitar o espaço. Então, é um espaço para elas, contanto que elas não saibam ouvir. Então é isso, é um espaço para todos, contanto que eles ouçam. Acho que no geral, né, o ballroom é muito sobre escuta. Né, de escutar as experiências dos outros, né, outras pessoas. Então, a gente vai finalizando a nossa roda de conversa. É isso, gente. Assim que você faz, muito obrigado. Queria agradecer aos convidados, às convidadas, Felipe, Akira. Dá um momentozinho para o jabá de vocês, né? Que é bom a gente vender nosso peixe. Então, Akira, fala se você tiver projeto e como vai ser os projetos, aí futuro, como é que é seu. Depois, Felipe, um jabazinho aí pra gente falar. Depois eu dou uns recadinhos, falo um pouquinho sobre a exposição e vamos curtir o DJ set e a exposição já, beleza? A gente está em toda quinta agora, Vogue for Life, a gente toda vez convida um professor ou uma professora, tá? O valor do Vogue for Life é R$10, pague quando puder, mas o preço de livro é R$10. A gente trabalha na linguagem do Vogue mesmo, então tem o Instagram Vogue for Life, e você pode estar seguindo e vendo as aulas, que tem toda quinta, tá indo, participando, enfim. Dia 27 vai ter a Bolsa Além, é uma kickball, então se quiserem ir, se jogar, ver como é uma bola, participar, ou só assistir, ou quiser ir lá, enfim. É só ir, é uma bola de Halloween, então é isso, por enquanto é só isso. Onde é que vai ser? Vai ser no Esponja. Vai ser no Esponja. Aí depois, dia 16, tem. Já lançou já? Pode falar? Dia 16 vai ter? Dia 16? De novembro. Vai confirmar. Joga, né? Eu jogo com esse complementa. Dia 16. É a produtora. É pra jogar sozinha, né? A produção leva tudo sozinha. Mas dia 16 tem Vogue for Life também, depois ele completa ali. E aí são 2-3 horas de duração. Tá? Então a gente vai falar mais, a gente vai dançar. E também no dia 16 a gente tem uma ball em Sorocaba. Tá? A gente vai ter ball em todo lugar no dia 16. A gente vai ter em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Enfim, é isso. É Dia Nacional da Bola. Dia Internacional da Bola. Deixa eu minha agenda. No dia, não vou conseguir agora, tá ligando aqui minha cola, tá no celular, mas no dia 19 eu vou participar de uma mesa, que eu estou muito feliz, que ia falar do hip hop também, como estratégia para falar sobre HIV e AIDS. Então, dia 19 lá na Zona Sul, eu estou sempre lá. Eu faço parte da companhia Sansa Croma, uma companhia de dança contemporânea negra. Em novembro a gente tem algumas datas, então @Sansa-Croma. Muita felicidade, estou fazendo a curadoria da programação de dança do Sesc Bom Retiro. Já cola nela quem é dançarina. Muito tendenciosa, obviamente, estou levando na cultura ballroom. Então vai ter a Vogue for Life com a Akira, vai ter a John Vogue da House of Zion no dia 16, vai ter House of Zion na Galeria Olivo dia 3 de novembro. Ball Afrodiaspórica, dia 22 de novembro, confirmar o local. Um closão, assim, né, uma ponte que a gente fez no dia 19 de novembro, o DJ MyQ, legendário, vai estar em São Paulo.
Tem alguns spoilers aí que a gente vai dando na semana. Eu acho que é isso, é ocupar o mês de novembro com a Ballroom. Isso você pode cortar, porque já da Bom, edição. é isso. Só para quem veio. Então, gente, queria pedir uma salva de palmas para os nossos convidados.